Boa tarde a todos. Iniciamos agora mais uma aula do curso de Direito Constitucional. Na última aula nós estávamos fazendo um breve resumo da história das constituições brasileiras e agora nós vamos entrar no capítulo relativo ao poder constituinte. Bom, seguindo a ordem aqui do livro do Gilmar Mendes, ao tratar do poder constituinte, ele começa falando a respeito do poder constituinte originário. E nas minhas notas consta aqui o seguinte: poder constituinte originário, força política capaz de estabelecer e manter o vigor normativo do texto. Poder de fato, vontade de forças determinantes da sociedade que procedem à feitura da Constituição. Quer dizer, esse instrumento jurídico, a criação dele está em alguma medida embasada num poder de fato, quer dizer, em última análise, no controle da força, né, pelo viés revolucionário ou pelo consenso da sociedade, né, que é também uma espécie de poder. E é esse poder de fato, quer dizer, não é um poder jurídico, é um poder que existe na realidade. É ele ele é o fundamento que autoriza a promulgação ou a outorga da Constituição, e é o fundamento que mantém essa Constituição vigente, né? É a vontade das forças determinantes da sociedade que procede à criação da Constituição. É a força política consciente de si que resolve disciplinar os fundamentos do modo de convivência na comunidade política. Quer dizer, é um grupo formado pelo consenso da sociedade, ou um grupo que detém o poder, no sentido de que detém as forças de imposição, os meios de imposição violentos, né? E que, consciente disso, consciente dessa força, disciplina os modos de convivência da sociedade política e a nova estrutura jurídica do Estado, né, por meio da edição de uma nova Constituição. Um livro de referência sobre esse tema é o livro chamado Que é o Terceiro Estado, né, de um autor francês, que eu não sei pronunciar o nome dele, mas que se escreve S-I-E-Y-E, acento S, Sies, não sei como seria a pronúncia em francês, né? E ele trata sobre o poder constituinte originário e traça as seguintes notas, né? Que há uma dissociação da tradição de transmissão do poder, né? Que antigamente não, na monarquia, né, havia uma dinastia e o poder era sendo passado, né, de pai para filho ou dentro ali da mesma família, e o poder constituinte originário rompe isso, né, na França, na Revolução Francesa. É uma criação onipotente do nada, quer dizer, ele não tem obrigação com nada que existiu anteriormente, não tem obrigação de preservar nada. Ele pode inaugurar uma nova ordem em tese, conforme o arbítrio ali daqueles que são os detentores do poder de fato, né? Ele pontifica também. No caso da Revolução Francesa, ali, vamos dizer, em tese estava o povo representado ali
pelos revolucionários, né? Então ele pontifica o seguinte: o povo é soberano para ordenar seu próprio destino e o da sociedade. O grupo ali responsável quer dizer, o grupo de pessoas que vai exercer ali o poder constituinte originário seria um grupo de homens conscientes de si mesmo como magnitude política e que nesta condição atuam na história. Quer dizer, um grupo de sujeitos que tem consciência, não, nós temos aqui o poder nas mãos e podemos determinar o rumo do Estado e vamos fazê-lo, né? Algumas notas características do poder constituinte originário. Ele é inicial, quer dizer, ele não depende de nenhum elemento jurídico anterior, né? Ele é ilimitado, não está preso a nada, não está adstrito a nenhum, não tem, em princípio, né, em tese, nenhuma limitação. Pode estabelecer o que for, conforme ali o consenso, conforme o arbítrio dos detentores do poder de fato que vão inaugurar a nova ordem constitucional. E da mesma maneira, é incondicionado, né? Esses três atributos, de certa forma, eles se interrelacionam, né? Não tem nenhum condicionamento, não está preso a nada, né? Os atores do rompimento institucional e do estabelecimento do novo sistema devem ser legítimos representantes da nação e, portanto, o teor da Carta deve espelhar os valores éticos, religiosos e culturais da nação. Ele traça aqui num plano ideal, né, num plano do que seria uma Constituição promulgada, né, que seria aquela que tem a adesão do povo e que é, em tese, editada pelo próprio povo, seja diretamente ou seja na figura dos seus representantes, e que, portanto, espelha os valores daquele povo, os valores culturais, valores religiosos, as tradições daquele povo, né? Há uma correspondência entre o regramento jurídico do Estado e aquilo que vige na consciência social, né? O que seria certo ali no âmbito da consciência social, né? Ao passo que na dinastia, em tese, na monarquia, né, em tese não haveria essa representatividade, né? Ali seria um poder apartado do povo, né? Não teria essa legitimidade, essa representatividade, né? A atuação sem legitimação não pode, no sentido mais escorreito, ser nomeada poder constituinte originário, mas mera rebeldia criminosa. Bom, então ele não coloca aqui, por exemplo, uma revolução, como por exemplo um golpe militar dado por uma minoria, e com o estabelecimento de uma nova ordem jurídica, não poderia ser nomeado poder constituinte originário, seria uma mera rebeldia criminosa. Então ele toma essa expressão poder constituinte originário somente como que nós entendemos atualmente como exercício legítimo ou exercício representativo da vontade popular, né? O poder constituinte originário só poderia ser assim nomeado quando ele espelhasse os legítimos anseios do povo. Força histórica efetiva, apta a realizar os fins a que se propõe. Bom, eles têm um poder nas mãos e eles falam, olha, vamos estabelecer o regramento jurídico, vamos estabelecer o Estado, né? E, por conseguinte, o regramento jurídico do Estado, conforme nós entendemos que seja melhor, porque nós temos o poder para fazer isso, né? Um poder absoluto não cabe numa Constituição. Esta é, portanto, uma delimitação ao uso arbitrário do poder. Ernst Bokenfurt. A Constituição, então, quer dizer, há esse poder de fato, né, que a princípio ele pode fazer tudo, né, porque ele tem ele tem um poder de fato, né, mas aí
logo na sequência ele estabelece uma limitação a esse próprio poder, estabelece as balizas, né? Estabelece os limites desse próprio poder. Então a Constituição ela é sempre um meio de delimitação do uso arbitrário do poder, né? Ela é, portanto, a negação do poder absoluto, né? Se há uma Constituição, o poder não é absoluto, porque ela estabelece justamente os limites do poder. Ponto 1. Momentos de expressão do poder constituinte originário. Ele diz aqui: é claramente visível nos momentos de ruptura e formação ex novo do Estado, né, que seria uma visualização clara, né, por exemplo, uma revolução popular, né, se poderia visualizar claramente ali a expressão do poder constituinte originário. Pode, contudo, operar-se de forma discreta, sob o manto de reformas políticas que, em verdade, desnaturam a Constituição até então vigente. Então, ele pode se dar de uma forma mais discreta, ali não tão ostensiva quanto uma revolução, né? Eles vão aos poucos fazendo emendas ali na Constituição, modificando, e após o transcurso de um determinado lapso temporal já desconfigurou completamente aquela Constituição originariamente estabelecida, e já então há um novo regramento constitucional, né, por meio de paulatinas e seguidas mudanças, né. Aí, ponto 2. Constituição de 88. Resultado de exercício do poder constituinte originário. O tumulto social não é antecedente necessário, mas a essência repousa na mudança da estrutura constitucional do Estado em seus elementos mais elementares, né? Então, historicamente, se observa que costuma haver um certo tumulto social, uma revolução, ou algum tipo como nós pontuamos, de rompimento ostensivo, né, da ordem para o exercício do poder constituinte originário. Mas esse é um elemento meramente acidental, né? A substância da coisa mesmo é a mudança na estrutura constitucional do Estado, a mudança nos elementos elementares, né? Isso pode ser precedido de um tumulto social ou não, né? Pode se dar também de forma pacífica, pela convocação de uma Assembleia Constituinte e estabelecimento de uma nova Constituição. Como foi mais ou menos o que se deu para a promulgação da Constituição de 88. Né? Não houve propriamente uma revolução, né? Foram os deputados, quer dizer, havia uma insatisfação geral com o regime até então vigente, mas o processo da edição da nova Constituição se deu de modo mais ou menos pacífico, né? Exatamente. Uma emenda à Constituição então vigente determinou a reunião em Assembleia Constituinte livre e soberana, né? Então, quer dizer, a nova Constituição foi estabelecida também por meio de um instrumento jurídico, né? Não houve um rompimento, né, com a ordem jurídica. Houve eleição antes da Assembleia, portanto, o povo escolheu os representantes na elaboração da nova Constituição. Instaurou-se um novo regime político sobre um novo fundamento de validade, né? Então, vigia a Constituição anterior, né, que era vigente durante o período militar, salvo engano, a Constituição de 67. Houve uma emenda a essa Constituição dizendo: olha, vai ser convocada uma nova Assembleia Constituinte livre e soberana, quer dizer, para o estabelecimento de uma nova Constituição. E antes de ser convocada essa Assembleia, houve uma eleição, né? Então o povo sabia: olha, eu estou votando nesse cara aqui, que é o cara que um dos que vai participar da elaboração e da votação da nova Constituição, né? Então houve uma legitimidade popular mesmo, né? E aí votou-se a nova Constituição, por conseguinte foi estabelecido um novo regime político sob um novo fundamento de validade, que é essa nova Constituição.
Ponto 3. Formas de manifestação do poder constituinte originário. Na realidade histórica, observa-se que o ato intencional de aprovação da nova Constituição costuma seguir certo processo. Quer dizer, não necessariamente ele precisa seguir esse processo que nós vamos detalhar aqui, mas é o que se costuma observar, né? A Constituição outorgada é aquela que é imposta pelo detentor do poder, independentemente daquilo expressar em tese a vontade do popular ou não, né? Quer dizer, que é imposta desde cima, né, de forma unilateral, né? Foi o que se observou em 1824, que era a Constituição Imperial, e em 1937, né, que é a Constituição que foi imposta por Getúlio Vargas. E já a Constituição promulgada é a mais comum na história do Brasil, e é aquela em que há participação popular, né, usualmente por meio dos representantes eleitos, né. Ao procedimento constituinte direto, né, diretamente pelo povo, ou procedimento constituinte indireto ou representativo, que é por meio dos representantes eleitos, né. Ponto 4. Questões práticas relacionadas ao poder constituinte originário. 4.1. Supremacia da Constituição. A Constituição é a obra iniciadora do ordenamento e é a medida de validade das demais normas. Todas as normas do ordenamento vão encontrar fundamento naquela obra inaugural, né, do ordenamento jurídico. 4.2. Recepção. E por conseguinte, essas demais normas se subordinam à Constituição, né? A Constituição goza de precedência, de supremacia sobre as normas que se seguem, né? Que eles são inferiores e que nela encontram fundamento. 4.2. Recepção. Normas anteriores à Constituição, mas com ela compatíveis materialmente, permanecem em vigor. A forma é irrelevante. Lei anterior incompatível é considerada não recepcionada e não supervenientemente inconstitucional. Então, quer dizer, havia todo um ordenamento jurídico, quer dizer, havia uma série de normas infraconstitucionais anteriores à promulgação da nova Constituição que tinham por fundamento a Constituição antiga, né? Se essas normas se elas não destoarem em substância, quer dizer, materialmente, da nova Constituição, opera-se o fenômeno da recepção, quer dizer, elas passam a ter então o fundamento de validade na nova Constituição e continuam em vigor, né? Independentemente da forma, né? Porque a forma dizia respeito ao modo estabelecido pela Constituição anterior, né? A Constituição anterior poderia estabelecer ou não, vamos supor, por meio do decreto-lei, que é uma fórmula que não existe mais na Constituição atual, né? Então é relevante, né, a forma. O que importa é realmente a substância ali do preceito anterior à Constituição para que se possa aferir a sua recepção ou não. A lei anterior, que é incompatível, vamos supor que inaugura-se uma nova ordem constitucional e há normas do ordenamento anterior que de maneira nenhuma que não são compatíveis, né, com essa nova ordem, que estão em contradição com essa nova ordem. Então não se diz que por uma questão técnica, não se diz que essa lei anterior ela é inconstitucional, né, e sim que ela não foi recepcionada, né. Seria uma espécie de inconstitucionalidade, mas tecnicamente é chamado de não recepção, uma vez que ela não foi editada sobre a égide dessa nova Constituição, né? Então não se poderia falar em inconstitucionalidade. Aqui 4.4. Normas da antiga Constituição compatíveis com a nova Constituição.
Antiga Constituição fica globalmente revogada, salvo disposição em contrário. Solução geral de antinomias. Revogação da norma anterior quando norma superveniente vem a regular inteiramente a mesma matéria. Quer dizer, a princípio, a Constituição anterior é inteiramente revogada. Se não houver nenhuma ressalva, se descarta completamente a Constituição anterior, a não ser que a Constituição nova ela afirme expressamente, olha, permanecem em vigor os dispositivos tais e tais e tais da Constituição anterior a tal e tal título. Né? Mas isso não costuma ser, não é comum. Né? Geralmente revoga-se inteiramente a Constituição anterior e, se for o caso, reproduz-se na nova Constituição os dispositivos que se entende que devem ser mantidos. Né? Isso se dá por uma regra jurídica de solução de antinomias, quer dizer, de conflito entre normas. Né? Que quando há uma norma vigente, né? E se uma nova norma que foi editada depois, ela estabelecer um regramento diverso para aquela mesma matéria que era tratada pela lei anterior, a lei anterior entende-se que a lei anterior foi revogada. Né? Quer dizer, se a nova lei vem tratar inteiramente da matéria que era então tratada pela lei anterior. Né? 4.5. Normas anteriores à Constituição e modificação de competência. Impossibilidade de federalização de normas estaduais. Hipótese oposta, quer dizer, de estadualização de norma federal. Possibilidade de prorrogação da eficácia da lei federal enquanto não editada a lei estadual municipal correspondente. Aqui seria o seguinte, vamos supor que determinada questão antes era de competência estadual e passa então a ser de competência federal, né? E ainda não foi editada a norma federal regulando o exercício dessa competência. O Supremo entende que não é possível pegar essa norma, determinada norma estadual, e dar a ela uma condição de norma federal, quer dizer, pegar a norma de um determinado estado, e uma vez que a competência passou a ser da União, dar tom federal a essa norma e impor ela a todos os estados. O Supremo Tribunal entende que isso não seria possível, até pela confusão que isso ia gerar, né? Cada estado ter a sua norma ali, federalizar todas, como é que isso ia se operar? Já no caso contrário, né, de determinada competência que na Constituição anterior era federal e que na Constituição nova passa a ser estadual, o Supremo entende que é possível. Né? E aí a eficácia da lei federal é prorrogada, né? A questão continua sendo regida pela lei federal, até ser editada a lei estadual ou municipal que estabeleça o regramento para aquela competência. Né? 4.6. Repristinação. Retorno à vigência pela revogação da norma revogadora. Né? Então, inadmissibilidade, possibilidade, contudo, de revigoração expressa. Repristinação seria o seguinte: vigia uma determinada norma, né? E aí, na sequência, veio uma outra norma e revogou. Quer dizer, vou fazer aqui, ó, vigia uma determinada norma. Veio uma outra norma e revogou essa norma anterior, né? E aí, na sequência, veio uma outra norma e revogou essa norma revogadora, né? Com a revogação dessa norma revogadora, não há uma restauração da norma que foi revogada. A norma que foi revogada e acabou. Né? Isso em regra. A não ser que essa norma revogadora, né, que revogou a norma anterior, ela diga expressamente que, olha, restauram-se os efeitos da norma que foi revogada pela norma que agora está sendo revogada. Né? Pode haver uma revigoração expressa, né, mas não uma revigoração tácita, né, que seria chamado de repristinação. 4.7. Possibilidade de se declarar inconstitucional norma anterior à Constituição, com ela materialmente compatível
editada em desobediência à Constituição então vigente. Certo. Inconstitucionalidade gera nulidade absoluta da lei. Portanto, a lei era nula desde quando editada, de modo que a sua compatibilidade material com a nova Constituição nada importa. Que seria o seguinte: foi editada uma determinada lei, né? E essa lei, editada sobre a vigência da Constituição anterior, é materialmente compatível com a Constituição posterior. Portanto, em tese, ela seria recepcionada pela Constituição posterior. No entanto, constata-se que havia uma incompatibilidade dessa norma, dessa lei anterior, com a Constituição anterior, sob a égide da qual a lei anterior foi editada, né? Então, na verdade, essa lei ela já nasceu nula, porque ela já nasceu incompatível com o ordenamento no qual ela foi editada. Então, não é possível, vamos dizer, ressuscitar essa norma que já nasceu viciada, né? Ela disse que ela nasceu com um vício congênito, né? Então, essa norma ela jamais ingressou, na verdade, quer dizer, jamais teve validade, né? Então, ela não poderia ser aproveitada pela nova Constituição, né? 4.8. Poder constituinte originário e direitos adquiridos. Nada obriga a nova Constituição a observar garantias e preceitos do ordenamento anterior. Não há uma força maior externa que desde fora a coaja tanto. O passado só importa naquilo que a nova Constituição aponta, né? Então, quer dizer, como nós vimos, o poder constituinte originário ele é ilimitado, inicial e incondicionado. Então, ele não está obrigado, ele não está adstrito a nada, não está condicionado a nada. E se você tinha um determinado direito nos termos da Constituição anterior, a nova Constituição, nada te garante que a nova Constituição vai preservar aquele direito, né? É um poder de fato, ele pode inaugurar uma ordem em tese completamente arbitrária que não preserve nenhum direito seu, né? Ele diz aqui, em regra, a retroatividade das normas impostas pelo poder constituinte originário será mínima. Efeitos futuros de fatos passados. Mas, como regra, né, estabelece-se que a nova Constituição só vai operar a chamada retroatividade mínima, que diz respeito aos efeitos futuros de atos passados. Ela não vai, em regra, ela não costuma atingir os direitos, vamos dizer, que já foram exercidos, né? Vamos dizer assim. Se houver menção expressa, podem ter eficácia retroativa média, que diz respeito às prestações vencidas e não pagas, ou máxima, que diz respeito aos fatos já consumados no passado. Então, em regra, vai ter retroatividade mínima, quer dizer, vai atingir os efeitos futuros de atos, negócios celebrados sobre a égide da Constituição anterior, né? Mas se houver menção expressa, ele pode atingir, por exemplo, as prestações que já estavam vencidas sobre a égide da Constituição anterior e que não foram pagas, ou a retroatividade máxima, né? Que são os fatos que já foram consumados na vigência da Constituição anterior. Bom, então, era isso, meus caros. Obrigado pela atenção. Boa tarde a todos.